Bom dia, pessoal. Hoje vamos comemorar nossa primeira videoaula de mecânica geral, ok? Então, pessoal, quando vocês receberem esses vídeos, né, que eles vão ficar, são vídeos pequenos, no máximo estourando 14 minutos, para poder ter uma facilidade na questão de transmissão pelo WhatsApp. Então, peguem esses vídeos que estão no seu celular e já guardem de forma ordeira, né, na ordem, no seu computador, ok? Para facilitar o nosso trabalho. Então, esse é o nosso primeiro exercício como revisão do capítulo 2, né, que nós vamos tratar de pontos materiais, ok? Então, o primeiro exercício, pessoal, esse exercício estou tirando do BIA, na versão mais nova, né, para vocês que queiram acompanhar, né, de acordo com o livro que nós estamos adotando, um dos, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiro exercício tem dizendo o seguinte: enunciado: duas forças são aplicadas no ponto B da viga AB. Determine graficamente a intensidade, a direção e o sentido usando a lei do paralelograma e a regra do triângulo. Pessoal, esse exercício que ele quer que você determine graficamente. O que é que significa dizer graficamente? Você tem que ir para a prancheta, ok? Aí na prancheta, com todos aqueles apetrechos que vocês têm lá de desenho técnico, com pá de esquadro, transferidor, compasso, vocês vão e desenham, e sempre utilizando o escalímetro para saber os resultados e o transferidor para saber o ângulo da direção que vocês vão adotar, ok? Esse trabalho vocês podem fazer em casa, mas vamos resolver na forma analítica, ou seja, vamos utilizar aqui a lei dos senos, a lei do cosseno, e ver como a gente trabalhando com a composição de vetores, utilizando os vetores unitários, fica mais simples a resolução desse problema. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos resolver pela lei dos cossenos, ok? Então aqui, ó, pela lei dos cossenos. Beleza? Pela lei do cosseno. O que é que diz a lei do cosseno? A lei do cosseno diz que a resultante desses dois vetores, ou seja, a resultante dos vetores ao quadrado, vai ser a intensidade de um vetor ao quadrado mais a intensidade do vetor ao quadrado mais duas vezes a intensidade de um vezes a intensidade do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok, pessoal? Tem gente que tenta enrolar essa formulação, mas pelo amor de Deus, vá direto, ou seja, é só você utilizar o cosseno do ângulo entre eles. Percebam que se esse ângulo for aqui cosseno 90 graus, ou seja, o ângulo entre os dois vetores aqui for 90 graus, o que você está utilizando, pessoal, no cosseno 90 é zero. Então fica o quê? Teorema de Pitágoras. Se você utilizar o cosseno menor que 90 graus, você tem um ângulo agudo, tá entendendo? Você vai perceber que a resultante ela vai aumentar. E se você tiver um ângulo maior que 90 graus, por exemplo, 100, 110, 120, você vai ter um ângulo obtuso, então a sua resultante vai diminuir. Então, os valores do cosseno menores que 90 graus são positivos, então você vai somar ao Pitágoras essa parcela aqui, ó. Se você colocar um cosseno menor que 90, os valores maiores que 90, os valores do cosseno maiores que 90 são negativos. Então você vai retirar essa parcela do teorema de Pitágoras. Então não precisa ficar inventando moda não, é só você olhar o ângulo entre eles e resolver. Por exemplo, nesse caso, vamos admitir que o A é 2 kN, esse vetor de 2 kN, e o B seja esse vetor de 3 kN. Quando eu coloco na formulação, R ao quadrado vai ser igual a quanto? Ó, 2 kN ao quadrado mais 3 kN ao quadrado mais 2 vezes 2 kN vezes 3 kN vezes o cosseno do ângulo entre eles. Dá para você perceber que o ângulo entre eles é quanto, pessoal? De 100. Então, 100 graus, ok?
Quando você coloca essa expressão na calculadora, pessoal, note que eu não vou utilizar calculadora, ok? Por quê? Porque eu estava perdendo muito tempo. Quando vocês colocam na calculadora o r ao quadrado, isso aqui já está tudo pronto, beleza? Estou até colando aqui, ó. Mas eu estava resolvendo anteriormente com a calculadora, então gastando muito tempo, sem precisão. Então, quando você coloca na calculadora, você vai achar esse r ao quadrado igual a 10,9162. Aqui, ó, unidade quilonewton ao quadrado. Para achar a resultante, aqui, ó, tiro a raiz dos dois e acho como resultante igual a 3,3040 kN. Ok, pessoal? Esse é o valor da resultante. Ah, professor, então determinei o vetor. Não. O vetor você só determina quando você tem a intensidade, você tem a direção e você tem o que? O sentido. Ok? Então, há essa resultante, pessoal, que utilizando a regra do paralelogramo, né, pela extremidade 3 traça uma paralela ao vetor de 2 kN, pela extremidade 2 kN traça uma paralela ao vetor de 3. Isso aqui, pessoal, é o meu vetor resultante. É essa intensidade. É esse R. Mas falta eu saber o que, pessoal? Esse alfa. Porque com esse alfa eu vou determinar a direção. Ah, professor, e o sentido? O sentido é só ser de cima para baixo. Perceba? Ok, pessoal? Então, beleza, vamos lá. Se eu achei a intensidade, como é que eu faço para achar a direção? Ou seja, esse alfa. Então, pessoal, é melhor eu trabalhar com as projeções. Ok? Percebo que eu tenho este vetor aqui, eu só definir esse aqui como sendo um eixo ao longo da viga e esse aqui como sendo um eixo perpendicular à viga. Se eu for trabalhar com as projeções em relação ao eixo da viga, eu vou ter essa projeção, tá entendendo? E vou ter essa projeção respectivamente dos vetores de 3 kN e do vetor de 2 kN. Então, se eu for trabalhar com a projeção em relação a esse eixo aqui que é perpendicular, percebo que as duas projeções, tanto de 3, que vai ser essa aqui, como de 2, que vai ser essa aqui, as projeções estão no mesmo sentido. Ok? Então, como eu quero esse alfa, eu posso trabalhar como sendo o que, pessoal? Esse cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas o cateto oposto, pessoal, vai ser a diferença dessas duas projeções. Ou seja, essa menos essa. E o cateto adjacente vai ser o somatório dessas duas projeções, tanto de 3 como de 2. Ok? Então, a partir disso, eu posso afirmar, de acordo com esse alfa. Note, pessoal, que a direção pode ser qualquer ângulo que você defina como sendo uma orientação. Eu escolhi esse alfa, mas eu poderia escolher aqui esse beta, ok? Esse beta, ou seja, eu escolhi alfa em relação a esse eixo perpendicular, mas eu poderia trabalhar com esse beta em relação ao eixo da viga, ok? Isso fica a seu critério. Então, por isso que eu tenho que indicar a minha direção que eu vou adotar é esse alfa aqui, ó, que eu já coloquei. Beleza? Então eu posso dizer que esse alfa vai ser igual a quem? Ao arco. Como eu tenho o cateto adjacente e tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, vou utilizar o arco tangente, ok? Então esse arco tangente vai ser o que? Cateto oposto, que é esse aqui, que vai ser a diferença entre essa projeção menos essa. Ou seja, vai ser 3 kN vezes, ó, essa projeção, pessoal, é essa aqui, ó, ok? Que é o cateto oposto a 60. Então, 3 seno de 60 menos essa projeção aqui é o cateto oposto de 40, menos 2 kN seno de 40, ok?
Isso dividido pelo cateto adjacente. Mas o cateto adjacente, que são esses dois, todos dois, ou seja, de acordo com o vetor de 3 kN, de acordo com o vetor de 2 kN, todos os dois estão no mesmo sentido. Então vai ser o quê? O somatório. Então vai ser o quê? 3 kN cosseno de 60, que é a projeção adjacente, né, desse ângulo de 60, mais 2 kN vezes cosseno de 40, ok? Quando vocês vão e colocam essa expressão na calculadora, esse valor desse ângulo vai ser o que? 23,4063, ok, pessoal? Então eu posso adotar como sendo resposta para esse exercício, a resposta, eu posso colocar isso aqui, ó. O valor da resultante vai ser igual a 3,3040 kN. E na hora que eu for indicar a direção e o sentido, pessoal, eu posso colocar o eixo, né, ó. Posso colocar o vetor e posso dizer que esse ângulo alfa aqui, ó, é igual a 23,4063. Então, eu consegui determinar a intensidade e também consegui determinar a direção e o sentido desses vetores. Ok? Vamos para outra parte.